Efésios capítulo 5, versos de 8 a 17. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 16 diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós vamos falar um pouco sobre o tempo, e neste contexto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar o tempo, mas não como o mundo entende, né? Quando alguém fala no mundo aí, vamos aproveitar o tempo, geralmente está se falando de gastar a vida em prazeres, em fazer aquilo que der na cabeça, em excessos. Mas como cristãos, nós aprendemos que remir o tempo é gastar também, gastar muito bem o tempo, gastar com sabedoria. Aqui diz que nós devemos andar como filhos da luz. Como que nós vamos gastar esse tempo? Provando sempre o que é agradável ao Senhor, versículo 10. Fazendo o bem, provando do bem, e fugindo do que é mal. Versículo 11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. É um desafio, né, irmãos? Nós temos um presente diário, que é o tempo. E esse tempo, sabemos que ele não volta. E algo que não volta, não pode ser guardado. Sempre faça a comparação em relação ao dinheiro. Se você tem um dinheiro hoje, você não precisa gastá-lo todo. Embora a nossa vontade é gastar tudo que a gente pega, passa pela nossa mão, né? Você não precisa, você pode guardá-lo, economizá-lo. Mas o tempo nós precisamos gastá-lo. E a questão aqui é gastá-lo não fazendo o mal, e sim fazendo o bem. Ou seja, é uma ideia positiva, fazer o bem, e duas negativas, ficar à toa e fazer o mal, né? Então, com o tempo, nós podemos e devemos fazer o bem, aproveitá-lo com sabedoria. Não devemos desperdiçá-lo, simplesmente ficar à toa, e não devemos gastar o tempo fazendo o que é mal. Qual é o sentido que nós temos em relação ao tempo? Como a gente tem pensado em relação à nossa vida? Às vezes os mais jovens têm uma ideia diferente do tempo do que os mais velhos, né? Quando você chega a uma certa idade, você parece que começa a despertar para isso. Olha, eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Mas uma outra coisa que acontece muito é alguém que passa por uma dificuldade, por uma enfermidade, ou como a gente viu na televisão, tem visto na televisão, né? As pessoas que passaram por essa enchente de lama lá no Brumadinho. Qual que é o testemunho daquelas pessoas que sobreviveram? Agora eu estou aproveitando mais o meu tempo, né? Então mostrou lá um jovem e ele conseguiu se libertar ali daquele lugar, e ele fala: agora eu fico um tempão com a minha mãe, agora eu aproveito o meu tempo, a minha cabeça mudou em relação à vida.
Porque ele teve uma presença de que como o tempo é curto. E nós precisamos então gastar o tempo com sabedoria. As oportunidades não podem ser perdidas. Devemos estar preparados para elas. Não devemos fazer uso mal do tempo. E aqui diz que nós devemos remir o tempo. E qual é o alerta do texto? Remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, porque o tempo, ele vai apresentar para nós não somente facilidades, mas dificuldades, tentações, distrações. E se nós não acordarmos e tiver uma diligência em relação ao tempo, o que nós vamos fazer? Nós vamos perder esse tempo. Se nós não estivermos atentos, nós vamos usar mal esse tempo. Então, aqui é como se dissesse: olha, o tempo está aí, mas você precisa ser diligente, se esforçar, trabalhar. Porque se você não estiver de olho nesse tempo, ele passa. Se você não estiver de olho nas suas ações, ele passa. Portanto, irmãos, nossa mensagem nesta manhã é que Deus nos dê essa graça de viver em sabedoria. Nós somos filhos de Deus, que deixou claro, nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas, mas reprovai-as. A nossa função aqui é iluminar o mundo, não viver como o mundo. A nossa missão é aproveitar e usar com sabedoria o tempo, aprendendo a discernir o que é agradável a Deus. No versículo 17: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esse aqui é o resumo. O que você deve fazer com o tempo? Não se torne insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E está bem relacionado com o nosso tema do ano: sob a tua palavra. Qual é a orientação de Deus para nós? E com certeza Deus vai iluminar o nosso caminho. Deus vai mostrar, nos dar sabedoria. Como diz o Salmo 119, 105, que está aqui também na nossa mensagem: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nos dê essa graça de começar o dia bem, de aprender a remir o tempo, fugindo dos maus, dos tempos maus, das más ações. E que Deus nos abençoe em todos os dias, nossa semana, durante a nossa vida. O tempo é um presente que Deus nos dá, que nós possamos administrá-lo com sabedoria e viver na presença do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta hora, ó Deus, porque podemos começar nessa manhã, ó Pai, ouvindo uma palavra de exortação, ó Pai, uma palavra de amor, de cuidado para conosco. O Senhor Deus quer que nós estejamos vivendo bem, e por isso nós podemos aprender que a vida boa é aquela que vive em sabedoria, é aquele que aprende a dedicar o tempo para a obra do Senhor, para a vida em santidade, a devocional, para a comunhão com os irmãos e tantas outras coisas agradáveis, ó Pai, que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer com o nosso tempo. Ó Pai, cuide de nós, afaste de nós as distrações, afaste de nós, ó Pai, toda a preguiça, tudo aquilo que nos faz estar desatentos com o nosso trabalho, com o nosso chamado, ó Pai. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.